Bem-vindo ao sótão da minha casa de madeira de 100 anos. Eu só queria mostrar para vocês entenderem a ideia. Nesta casa, é apenas uma casa normal, nada chique, nada estéril. Se eu posso cultivar cogumelos aqui, você pode cultivar cogumelos onde você está. Claro, eu não faço isso no sótão, eu faço no porão. Vamos lá, eu vou te mostrar. Meu nome é Patrick Balles. Eu amo cultivar cogumelos e eu amo ajudá-lo a cultivar cogumelos. Na verdade, eu tenho produzido e vendido kits de cogumelos por anos na minha loja online, mushroommonopetone.com, com muitos momentos divertidos, sucesso e milhares de clientes satisfeitos. Eu preparei esta apresentação para poder te mostrar como começar a cultivar cogumelos em casa também. Eu experimentei muitas maneiras de cultivar cogumelos e descobri que cada método tem suas vantagens e desvantagens em diferentes áreas. Alguns métodos são muito trabalhosos, outros são bastante empoeirados e outros são úmidos e pesados, ou apenas difíceis de gerenciar com sucesso. Ao longo do tempo, descobri um método consistente de cultivo que funciona para mim em qualquer lugar e me permite produzir blocos de cogumelos com um esforço mínimo e uma taxa mínima de contaminação. Nesta casa, há mais de 100 anos de poeira acumulada nas paredes, teto e espaço no chão deste lugar antigo. Eu não poderia limpar tudo mesmo se quisesse, mas ainda assim consigo produzir quantos kits de cogumelos quiser de forma eficiente com uma taxa mínima de contaminação. Tudo se resume a técnicas simples que permitem preservar um ponto de esterilização exatamente onde você precisa para que você possa colocar seus blocos em movimento e levá-los até a fruição. Vou te mostrar como. Os cogumelos crescem na natureza naturalmente e cada tipo de fungo é especializado em determinados ambientes. Os fungos que crescem naturalmente em ambientes específicos podem ser cultivados em qualquer lugar usando técnicas de preservação de esterilização. Eu vou te mostrar como fazer isso. A madeira é um ótimo ambiente para o crescimento de cogumelos, pois fornece uma fonte constante de umidade e nutrição. O cultivo de cogumelos em ambientes fechados geralmente começa com uma mistura de substrato super nutritivo em comparação com o ambiente natural dos cogumelos. Dentro de uma árvore, há muita nutrição disponível para um fungo, mas não como nós fornecemos. Vamos fornecer nutrição suficiente para que o fungo possa completar todo o seu ciclo de vida em um curto período de tempo e produzir muitos cogumelos para nós. Os cultivadores de cogumelos não podem replicar os ambientes selvagens onde os cogumelos crescem naturalmente. Mas isso não é um problema. Em vez disso, podemos fazer ainda melhor. Podemos fornecer condições ideais para o crescimento da espécie muito além da limitação do ambiente natural, removendo todos os outros competidores de micro-organismos, usando calor e pressão para esterilizar nosso meio de cultivo. Enquanto estamos evitando a competição indesejada, estamos fornecendo condições ótimas para o crescimento da espécie muito além das limitações do ambiente natural, removendo todos os outros competidores microbianos usando calor e pressão para esterilizar nosso meio de cultivo. Essa combinação de fatores permite que nossos cogumelos cultivados floresçam rapidamente em vez de levar anos para se desenvolver na natureza. Para mim, existem duas grandes vantagens para este estilo de cultivo de cogumelos. Primeiro, tudo ocorre dentro do saco em um ambiente esterilizado, para que o cogumelo cresça sem contaminantes durante essa parte de seu ciclo de vida. Atinge seu estágio de frutificação sem sofrer qualquer interferência. Em segundo lugar, eu gosto do fato de que, em vez de usar um procedimento ao ar livre que exige que você pegue um material de desova pesado e colonizado e misture isso com uma quantidade ainda maior de material de substrato, permitindo que ele colonize depois de ensacá-lo novamente ou... Coloque-o em um recipiente diferente. Bem, ele evita todas essas etapas. Crescendo apenas no próprio saco, misturando e cozinhando e inoculando e depois frutificando diretamente do bloco no saco, você pode evitar muitas dessas etapas de trabalho físico. Eu pessoalmente acho que isso me permite cultivar muito mais cogumelos. Então, duas vantagens distintas que eu encontrei sobre alguns outros métodos de cultivo são: uma, ele permanece muito limpo durante o ciclo de vida da colonização, independentemente do tipo de espaço em que você está ou quão boa é sua higiene para esse tipo de armazenamento seco.
E em segundo lugar, reduz a mão de obra necessária para produzir muitos blocos de cogumelos, e eu concordo com isso. Fazendo substrato de cogumelo. A receita de substrato de cogumelos que vamos revisar é fácil de lembrar e fácil de preparar. É apenas 50 itens, 50 itens, 50. São 50% de grãos integrais, 50% de serragem de madeira de lei e, em seguida, uma quantidade igual de água. Agora, até usei aveia em grão integral, trigo em grão integral e bagas de centeio integral com igual sucesso. Todos eles trabalham muito bem com isso. Você vai querer ter certeza de que você está usando serragem de madeira dura, não madeira macia. Algumas espécies crescem melhor em madeira de lei. Além disso, há uma chance de que alguns dos compostos extrativos resinosos da madeira macia na madeira de pinho e madeira de coníferas possam ser absorvidos pelo corpo dos cogumelos e causar um pouco de desconforto quando consumidos. Não adicionei informações adicionais não mencionadas no diálogo em inglês. Quero isso. Então fique com madeira de lei. Bolsas para o cultivo de cogumelos podem ser facilmente encontradas online em tamanhos que variam de pequeno a extra grande. Vamos ver como montar e cozinhar o bloco em si. Você vai precisar de um meio de cultivo agradável e rico para nossa cultura líquida frutificar diretamente do bloco. Esta receita de cultivo usa apenas 3 ingredientes: madeira, grãos e água. Meu grão de escolha é aveia integral, mas o centeio integral é igualmente útil se estiver mais disponível para você. A aveia é uma ótima fonte de alimento para cogumelos. No entanto, certifique-se de que você está usando aveia inteira, não aveia laminada. A aveia inteira parece pequenas sementes, e bem, elas são exatamente pequenas sementes, enquanto a aveia laminada é apenas aveia inteira que é esmagada e depois usada para fazer mingau de aveia. É uma consistência pobre para o cultivo de cogumelos devido à sua densidade pegajosa e falta geral de ar na mistura. Para o cultivo de cogumelos, use aveia integral. Certifique-se sempre de que está usando serragem de madeira de lei. Você não quer madeira macia porque isso traz consigo madeiras de coníferas com diferentes tipos de extrativos e resinas presentes naturalmente na madeira. Basta combinar o conteúdo seco no recipiente. Basta dar uma sacudida brusca. Pode ficar um pouco empoeirado. Recomenda-se o uso de máscara durante esses procedimentos. O pó de madeira e grãos definitivamente não é bom para os pulmões. Transfira os ingredientes secos para o seu saco. Adicione uma quantidade igual de água por peso. Para sacos menores, é útil colocá-los em outro recipiente maior e, em seguida, dobrar a parte superior para baixo para que fique aberta enquanto despeja a água. Aqui estou preparando uma bolsa maior. Como você pode ver, tudo o que você precisa fazer é apenas agitar o conteúdo dentro da própria bolsa para combiná-los. Isso funciona muito bem com bolsas maiores. Então, simplesmente adicione uma quantidade igual de água. E depois vamos deixar descansar por algumas horas. Depois de montar as sacolas, aguardo 2 horas antes de voltar e dividir o conteúdo da bolsa à mão. Nesse momento, a água terá sido absorvida pelos seus peletes de serragem e grãos, e você poderá misturar o material para obter um produto mais homogêneo, sem grandes espaços vazios e bolhas de ar no meio de cultivo.
Uma vez que a poeira de grãos é misturada ao agregado de serragem, torna-se muito mais fácil colonizar. Não há necessidade de enxaguar esses grãos. Compacte o conteúdo e, se necessário, esteja preparado para dar uma pequena limpeza no interior do saco. Você precisa pressionar com uma toalha de papel o conteúdo que está grudado nas laterais da bolsa. Você quer um saco limpo para quando fizer a vedação térmica, porque se houver serragem ou grãos na vedação ou muita poeira, isso pode causar problemas com a vedação adequada. Depois de abaixar, basta pressionar um pouco de ar para fora da bolsa, dobrá-la e, em seguida, ir em frente e dobrar a parte superior. Eu costumo fazer 4 ou 5 dobras para baixo. Não importa. E então eu belisco com um alfinete. Eu uso um varal de mola de madeira. Esses pregadores de roupa na verdade já foram submetidos a muita pressão. Eu gosto de apenas mantê-los em uma caixa de plástico com orifícios de ar para que fiquem sozinhos. Isso evita que os alfinetes fiquem mofados. Agora, como estou trabalhando a bolsa, tenho muito cuidado para não tocar no filtro. Isso é importante. O filtro é uma espécie de característica delicada dessas bolsas. Todo o seu trabalho deve ser feito como se o filtro nem estivesse lá. Depois que o conteúdo for compactado, simplesmente junte o saco, dobre a parte superior para baixo 4 ou 5 vezes e prenda com um prendedor de roupa. Esterilização com panela de pressão. Para alcançar um cultivo bem-sucedido, precisamos garantir que apenas o que deve crescer esteja crescendo. Dentro desses blocos estão os fungos que pretendemos introduzir. Há muita competição por aí de fungos selvagens com esporos, bolores e bactérias e outros predadores de cogumelos tentando encontrar seu caminho para o seu cultivo e estragar a integridade de uma maneira que não vai se recuperar. Vamos usar calor e pressão para conseguir a esterilização usando uma panela de pressão. Uma vez que temos o substrato esterilizado, que é a matéria em que o cogumelo cresce, nesse ponto seremos capazes de introduzir nosso fungo e permitir que ele se espalhe completamente por todo o bloco. Depois que estiver completamente colonizado, você poderá. Comece o processo de frutificação dependendo do tipo de espécie que você escolheu. Neste exemplo, vou usar uma panela de pressão elétrica. Independentemente de você ter um fogão elétrico ou um fogão de mesa, certifique-se sempre de colocar algo que permita um espaço entre o fundo do recipiente e os próprios sacos. Neste caso, minha panela de pressão vem com uma pequena grade para mantê-los fora do fundo. Adicione um pouco de água, geralmente é cerca de 1 pint a 1 pint e meia para mim. Ao fechar a tampa, certifique-se de que as aberturas da panela de pressão estejam alinhadas corretamente com o conteúdo e que não estejam bloqueadas de forma alguma. Sinta-se à vontade para dar uma segunda olhada para garantir que as bolsas não estejam presas embaixo. A tampa, pois isso poderia poupá-lo de alguma dor. Isso poderia impedir uma boa vedação. A panela de pressão elétrica mais barata que estou usando só chega a cerca de 10 ou 11 kg por polegada quadrada de pressão, o que significa que teremos que cozinhar isso por um bom tempo.
O tempo necessário para a esterilização depende de quanta pressão é alcançada pela panela de pressão que você está usando. Se a sua panela de pressão pode atingir 15 psi de pressão, você deve cozinhar por pelo menos 2 horas e meia e possivelmente mais 30 minutos para permitir que o calor penetre no centro da massa do substrato. Se sua panela de pressão vai até 10 a 11 psi de pressão, isso é libras por polegada quadrada psi, então você deve cozinhar por pelo menos 10 horas para conseguir a esterilização. Um fogão de fogão seria mais eficiente nessa questão. Existem muitas ótimas panelas de pressão e enlatadores de pressão que atingem 15 kg por polegada quadrada, o que significa que seu tempo de cozimento é realmente muito reduzido. Com 10 a 11 kg por polegada quadrada, vou precisar cozinhar por cerca de 10 horas para conseguir a esterilização total no meu grão e serragem. Com outra panela de pressão que atinge 15 libras por polegada quadrada, isso poderia levar apenas 2 horas e meia. Na sua estimativa de tempo, geralmente é preciso adicionar cerca de 30 minutos extras para que o recipiente de pressão aqueça completamente até atingir a pressão necessária. Várias horas depois, espere até que o conteúdo da panela de pressão esteja frio antes de tentar entrar e recuperar o que você acabou de cozinhar. A parte inferior desses blocos estará molhada, então certifique-se de usar uma superfície que não seja propensa a danos causados pela água. Para testar se o seu substrato de cogumelo está 100% esterilizado, aguarde 3 semanas para que um bloco descanse sem ser perturbado na sua prateleira. Se o mofo aparecer durante esse tempo, o substrato não foi esterilizado inicialmente. Qualquer passo no seu cultivo de cogumelos pode ser testado no tempo assim. Tudo bem, vamos começar. Vamos precisar de uma seladora térmica para a próxima etapa desse processo. Neste caso, estou usando um selador térmico da Impact Corporation, modelo IPK305H. Um elemento térmico de 3 a 5 mm é ideal para este trabalho. Elementos mais finos também funcionam. A primeira coisa que vamos fazer é remover o prendedor de roupa, dobrar a aba do pescoço da bolsa até a última dobra. Não costumo expor a última dobra. Eu apenas o reverto o suficiente e depois vou em frente e o prendai. Selar por 10 segundos com pressão firme. Solte por vários segundos. Tudo bem, esta é a cena de selador de calor 1, tome 1, e ação. Com o fechamento do selador térmico, de repente você sente uma explosão de calor e eletricidade passando pelo elemento de aquecimento que instantaneamente funde o plástico do saco, fazendo uma vedação completa. Selo número 1. Cortar. Excelente. Bom trabalho, foi um excelente primeiro selo. Agora vamos voltar e fazer isso novamente mais 2 vezes. Nós poderíamos desistir agora e cultivar cogumelos com o que temos. O problema é que algumas das manipulações que faremos no saco podem danificar o selo. Não queremos estressar o selo, queremos ter certeza de que temos um saco adequadamente lacrado, é por isso que vamos fazer isso mais 2 vezes com cuidado. Depois desse ponto, vamos estar prontos para ir. Pronto para mergulhar novamente? A ação. Mais uma vez, uma explosão de calor e eletricidade. Estamos pressionando firmemente o selador térmico, certificando-nos de obter uma boa pressão na vedação. E depois de 10 segundos, solte. Cortar. Ok, ótimo trabalho no segundo selo. Assim como o primeiro, aplicando calor por 8 a 10 segundos, garantindo que a vedação fique bem feita. Vamos fazer isso mais uma vez. Deixamos isso esfriar por alguns segundos, agora vamos mergulhar de volta. Pronto. A ação. A vedação térmica parece um pouco lenta porque está meio imóvel, mas é importante acertar e entender exatamente o que está acontecendo aqui. Excelente trabalho. O saco de vedação está agora completamente selado. Deve ser capaz de se levantar. A todas as manipulações que estamos prestes a lançar. Agora, você quer ter certeza de verificar periodicamente o selo da sua bolsa, especialmente quando você está começando este trabalho, apenas para se certificar de que você não danifique o selo com movimentos vigorosos, com o seu entusiasmo pelas manobras de cogumelo. Portanto, certifique-se de verificar o selo, e se houver um problema com o selo, você sempre pode colocá-lo de volta sob o selador térmico para outro selo. Começando na parte superior do saco, com o saco em uma superfície plana lisa, vamos em frente e começar a esmagar suavemente o conteúdo e misturá-los.
Mas vamos ter que ter cuidado, não estamos tentando estressar a bolsa em si. É um pouco mais maleável quando está quente imediatamente após o aquecimento. Se estiver frio, as laterais da bolsa podem ficar um pouco mais frágeis e propensas a rachar. Antes de prosseguirmos, existem alguns elementos do saco de cultivo de cogumelos que devemos conhecer. Em primeiro lugar, o PET de filtro. O remendo de filtro é o que permite que os cogumelos cresçam facilmente dentro do saco, pois permite a saída de dióxido de carbono e a entrada de oxigênio. Os cogumelos respiram como nós, e sem esse tipo de oxigênio, eles não vão conseguir prosperar. Então, característica muito importante, e é delicada. Quando estiver trabalhando com a bolsa, tente nunca tocá-la de forma brusca. Não aperte, não pressione, apenas mova-se ao redor e ignore. E, em segundo lugar, no fundo do saco temos os gussets. Agora, os gussets são o que permitem que este pedaço de plástico plano e vazio se transforme em um tubo real. Bem, o ponto fraco da bolsa está nos gussets. Então, quando o saco sair do fogão, certifique-se de não apertar com tanta força que ele flexione os gussets de tal forma que eles rachem e permitam a entrada de ar. Queremos sempre tentar ser gentis. Trabalhamos suavemente em direção à extremidade do saco, e gentilmente retiramos o substrato dessa área e o amassamos um pouco. Mas o que não fazemos é apertar com força e romper os selos porque isso causaria um vazamento e permitiria a entrada de contaminação e crescimento. Lembre-se, evite o filtro quando estiver manipulando o saco e certifique-se de que está misturando suavemente o conteúdo enquanto o mistura. À medida que você trabalha seu caminho até o fundo do saco depois de virá-lo de cabeça para baixo, o objetivo é misturar o conteúdo. No fundo da bolsa também. Portanto, certifique-se de que você está esmagando isso e permitindo que o conteúdo caia e se junte à massa principal de substrato de cogumelo. Eu gosto de trabalhar gentilmente em torno das áreas de pregas para garantir que as coisas ao redor também sejam misturadas. E então, quando eu terminar de misturar completamente, eu viro de volta e trabalho o substrato de cogumelo de volta para baixo novamente. Apertando o saco e domando-o e trabalhando-o como você vê, você pode obter esse substrato de volta para o fundo do saco novamente. Não vamos deixar nenhum substrato úmido tocando o filtro porque, se o fizermos, corremos o risco de essa umidade penetrar no adesivo do filtro e permitir que o mofo cresça nele. Por isso, sempre nos certificamos de manter o adesivo filtrante longe do substrato úmido para armazenamento. Agora vamos nos mover um pouco mais rápido neste próximo segmento porque, bem, você sabe, assistir a essas coisas pode ser um pouco tedioso. Vou selar esses sacos 2 vezes para velocidade. Ainda assim, você deve ir com 3 selos completos. Aqui está outra maneira de quebrar uma bolsa. Enrole-o para frente e para trás e esmague-o suavemente contra a superfície em que você está trabalhando. Nossa, olha para mim, vai. Nunca é tão rápido na vida real. Estou usando bolsas de alguns tamanhos diferentes e alguns tipos diferentes para que possamos ver exatamente como trabalhar com cada uma. Tenho sacos pequenos, médios e grandes de cultivo de cogumelos. São todos tamanhos regulares disponíveis em muitos varejistas online. E estamos apenas trabalhando até o fundo do saco, limpando o conteúdo das chuteiras suavemente, misturando-as, em seguida, domando tudo de volta novamente.
Aí vai. Veja, deve levar apenas 10 segundos. Ah, só brincadeira. Agora estamos nos movendo rapidamente, mas estamos dando 10 segundos para cada selo. 10 segundos para selá-lo e, em seguida, levantando por alguns segundos para deixá-lo esfriar e, em seguida, mais 10 segundos para selar. E mesmo para essa bolsa maior, o conceito é o mesmo. Estamos apenas meio que trabalhando em torno disso, esmagando suavemente e misturando o conteúdo sem flexionar ou estressar os gussets. E estamos evitando o patch de filtro. Vamos limpar o fundo do saco e misturar o conteúdo lá. Ainda bem que temos um selo bom nessa bolsa, hein? E então vamos pressionar tudo de volta novamente, evitando novamente o patch de filtro. Tudo bem, vamos olhar para as ferramentas necessárias para inoculações de cogumelos. Papel toalha. Tesoura. Fique bem afiado. Marcador permanente. Pegue um bom que escreva sobre qualquer coisa. Álcool isopropílico. Mas que tipo comprar? Eles têm 2 na loja. Obtenha o álcool isopropílico 70% se puder ou apenas adicione um pouco de água aos seus 91% para cortá-lo. Uma xícara de café. Uma esponja. Um bom, limpo, novo. Isso pode não parecer uma esponja para você. São esponjas. Eu os peguei em um pacote de valor para que parecessem cartões ou algo assim. Aí, viu? É uma esponja. Use apenas álcool 70% para reidratar suas esponjas. Fita. Eu uso fita adesiva porque é muito pegajosa. Micélio de cultura líquida. Muitas pessoas não costumam ter isso à mão. Está disponível em muitos lugares online. É fácil de trabalhar e você pode expandir pequenas quantidades de micélio de cultura líquida em grandes quantidades. Esses frascos de cultura líquida podem cultivar qualquer tipo de fungo que você colocar lá. Eles também estão disponíveis online de muitos vendedores diferentes. O conceito é, basicamente, você pegar sua seringa de cultura líquida que você recebe online que tem um pouco de micélio. Você injeta na porta de injeção usando nossa técnica estéreo. Essencialmente, você vê o micélio crescer dentro do frasco e depois expandido em centenas de vezes é o resultado final. Por exemplo, eu tenho na minha frente o pote de juba de leão. Eu posso cultivar ostra rosa hoje. Temos um pouco de ostra azul e shiitake. E tenho muito mais na prateleira. Usar frascos de cultura líquida é uma maneira fantástica de manter sua própria biblioteca de fungos de diferentes cepas apenas esperando por você para usá-los em frascos em sua prateleira. Ponteiras de seriga. Certifique-se de procurar pontas de seriga de calibre 16 ou 18. Isso é amplo o suficiente para permitir a passagem do fungo. Eu gosto de usar pontas de seriga com trava porque sei que elas estão bem fixadas. As pontas da seriga são estéreis até serem abertas. Você quer ter certeza de usar pontas de seriga de calibre 16 ou 18 que são largas o suficiente para passar o fungo. Procuro trava de isca nas minhas seringas e nas pontas das minhas seringas. Eles são muito afiados. Não se cutuque.
Provavelmente é um bom momento para falar sobre o quão grande de uma ferramenta isso é. Esta é a sua ferramenta número 1. É como um lápis para desenhar quando se trata de micélio. Se você nunca usou uma seringa antes, pode parecer um pouco intimidante no início. A ponta pode ser afiada, mas não se preocupe ao manusear com cuidado. A seringa é uma ferramenta poderosa para a criação que nos permite cultivar alguns cogumelos muito surpreendentes. Vou mostrar-lhe como usar uma dessas seringas para inocular um bloco de cogumelos. É possível cultivar cogumelos de praticamente qualquer espécie que você quiser. Ele crescerá para colonizar seu material em um ambiente esterilizado, mas para produzir cogumelos diretamente do bloco como queremos fazer, você precisará escolher uma espécie que seja conhecida por frutificar diretamente da madeira em seu habitat natural. Você vai querer começar pegando alguns comprimentos de fita. Vamos precisar da fita para cobrir os locais de injeção que vamos fazer na bolsa. Eu gosto de começar colando tiras ao longo da mesa para me ajudar a cortá-la, e depois cortar as tiras em pequenos quadrados, e os quadradinhos serão o que vamos usar para cobrir os buracos. Eu acelerei um pouco. Seguindo em frente, vamos começar recebendo uma esponja fresca e limpa. Vamos seguir em frente e cortar isso diretamente na xícara de café. E vamos tirar o resto disso e mantê-lo limpo para uso posterior. Tudo bem, vamos pegar nosso álcool isopropílico 70% e despejar cerca de 1 polegada de álcool no copo de café. E vamos nos preparar para ir em frente e enxaguar nossas partes de nossa seringa. Agora eles já são estéreis, não precisamos enxaguá-los, mas eu acho que isso ajuda quando você coloca o êmbolo de volta no lugar dentro da seringa. O pouco de álcool ajudará a prender quaisquer contaminantes, apenas no caso da força. Suas injeções ou retiradas de micélio de cultura líquida faz com que quaisquer contaminantes entrem pelo selo de borracha. Vamos preparar a ponta da seringa, enxaguar rapidamente com o bico da seringa e depois vamos trancar com a trava da isca. Agora vamos colocar nossa pequena esponja lá e pegá-la para uso e depois prosseguir. Então, o que essa esponja realmente faz por nós? Não mata nenhum fungo, não mata nenhum bolor, tudo o que faz é ajudar a mantê-los afastados. Veja, sem ele, nossas injeções seriam invadidas pelo molde ambiente na superfície da bolsa ou pelo ar ao seu redor e tudo o que fazemos seria arruinado por um único esporos. Mas com essa esponja no lugar, ela realmente fornece uma barreira protetora onde você pode retirar sua agulha antes e depois das injeções, mantendo-a completamente limpa e livre de contaminantes, desde que seu álcool permaneça limpo. Vamos seguir em frente e começar pegando um pouco do nosso micélio líquido de um frasco. Vamos limpar a porta de injeção e vamos fazer uma retirada. Às vezes você tem que trabalhar o porto de um lado para o outro para conseguir retirar o micélio. O micélio tende a se amontoar naturalmente, mas dar-lhe alguns redemoinhos geralmente o quebra o suficiente para pegar uma injeção fora dele. Você também pode usar uma barra de agitação. Barras de agitação de laboratório são vendidas online e você pode usar um agitador magnético embaixo dele, mas isso vai custar um pouco de dinheiro e eu tendo a ir tipo de baixa tecnologia, então eu corro o meu sem o agitador e eu só dou aos meus frascos um redemoinho de vez em quando para quebrar o micélio. Tudo bem, agora que temos nossa seringa de cultura líquida pronta, vamos seguir em frente e limpar nossa porta de injeção que está neste saco, muito útil.
Vamos espremer um pouco do álcool antes de começar e depois vamos mergulhar a agulha e fazer nossa injeção. Retiramos a agulha para dentro do bloco da esponja e a afastamos. A porta de injeção se fecha após a saída da agulha e a protege de qualquer entrada. E nós vamos dar uma mistura a esse saco, distribuir um pouco dessa cultura líquida por dentro e vamos deixar isso de lado. Tudo bem, o que vem a seguir? Não se esqueça de marcar o que você realmente colocou em cada bolsa. Gosto de escrever o nome da espécie e depois a data em que foi inoculada para poder acompanhar o que estou fazendo. Ok, vamos nos preparar para outra injeção. Vamos começar limpando um pouco a seringa. Primeiro vou descartar o álcool que usamos para enxaguar a seringa e depois vamos pegar um pouco de álcool fresco. Manter o álcool fresco é a chave para evitar contaminantes. Tudo bem, vou enxaguar um pouco e jogar um pouco de álcool no chão para descartar, onde tem um ralo esperando. Isso tem sido muito útil para mim. Você pode optar por usar um balde ou um copo pequeno para tirar o álcool de enxague. Você pode até querer reutilizá-lo para outros projetos. Tudo bem, vamos em frente limpar nossa porta de injeção em nosso frasco e faremos outra retirada. Desta vez estamos usando a juba do leão. Ao enxaguar nossa seringa várias vezes entre os usos, podemos usá-la para diferentes tipos de fungos sem contaminação cruzada. Vamos em frente pegar outra dose de micélio de cultura líquida e estamos apenas pressionando suavemente o êmbolo de volta. Mantenha o cano da seringa reto sem deformá-lo, pressionando-o suavemente. Lá vamos nós. Temos uma boa seringa cheia para usar. Vamos fazer mais algumas inoculações. Tudo bem que vamos começar, espere um minuto, espere que este não tenha uma porta de inoculação. Bem, tudo bem, na verdade eu fiz isso de propósito, obviamente. Vamos ver como inocular sacos que não têm portas de inoculação. Isso realmente economizará algum dinheiro a longo prazo, porque esses sacos tendem a custar 2 vezes mais quando eles têm portas de injeção neles. As portas de injeção são um bom recurso para ter, não me entenda mal, e elas podem até acelerar um pouco o seu trabalho. Mas eles custam o dobro por causa desse recurso, enquanto fazendo isso da maneira que estamos prestes a fazer, custará muito menos. Então, vamos usar nossa fita e vamos cobrir o local de injeção com cuidado. Então, primeiro vamos limpar a bolsa diretamente no local onde vamos fazer a injeção. Vamos preparar nossa fita, empurrar nossa ponta de esponja contra a superfície e apertá-la antes de começar a liberar o excesso de álcool, isso é muito importante. Em seguida, vá em frente e mergulhe a ponta da agulha. Uma vez no lugar, dê uma injeção, depois de terminar retire a ponta da agulha e deslize o bloco da esponja para baixo, movendo a fita para baixo ao mesmo tempo e pressionando-a contra a bolsa. Eu gosto de escolher um ponto de injeção na parte superior do saco onde a fita nunca vai tocar o substrato. Vim descobrir que pode haver contaminantes dentro da própria fita e é melhor evitar que a fita toque no substrato. Então, depois de misturarmos isso um pouco, o que é bastante opcional realmente, vamos amortecê-lo novamente e estamos prontos para ir para outra injeção. Então vamos acelerar um pouco isso. Vamos seguir em frente e usar o mesmo método. Limpe o saco, coloque a fita no lugar, coloque a esponja contra ele e depois faça a injeção. Certifique-se de apertar essa esponja, no entanto, logo antes de fazer a injeção.
Isso libera o excesso de álcool e você não quer que o excesso de álcool acidentalmente faça seu caminho dentro do orifício de injeção. Isso pode ser a causa de muita contaminação. As pessoas às vezes pensam que o álcool vai matar os esporos selvagens que causam os problemas. Não. O que ele pode fazer é realmente carregar os esporos selvagens porque não os mata diretamente. Então pode ser um fluido contaminante. Depois de criar nosso kit de cogumelos, para armazená-lo tudo o que temos que fazer é colocá-lo na prateleira. Não requer nenhuma umidificação especial, ventilação ou cuidados especiais além de garantir que o fungo não se insinue através do adesivo de filtro. Uma vez que estes colonizem, aproximadamente em cerca de 40 dias, eles estarão prontos para frutificar, frutando seus blocos de cogumelos. Este bloco de crina de leão está quase pronto para a frutificação. Como você pode ver, está apenas na metade do caminho agora, mas devido à natureza agressiva da juba de leão, ela está realmente pronta para começar a frutificar antes mesmo de completar a colonização. Eu gosto de frutificá-los dentro do saco, às vezes, dando tempo para que eles amadureçam. Do saco para abrir completamente, o fungo vai simplesmente crescer e empurrar a parte superior do saco aberto. Você precisa se certificar de que o fungo não cresça através do adesivo de filtro, porque uma vez que isso acontece, o fungo pode realmente secar e tem uma tendência a introduzir algum mofo de volta na bolsa. Então, embora seja ótimo cultivar cogumelos dentro do saco, tente garantir que eles não cresçam através do adesivo de filtro. A fim de frutificar esta juba de leão externamente, eu provavelmente deixaria isso colonizar um pouco mais, talvez até chegar por aqui. Em seguida, dobre a parte de cima para baixo, limpe o saco, faça um corte de cerca de 5 polegadas e depois coloque em um local umedecido. O fungo sentirá o ar e a umidade e em poucos dias começará a frutificar. A juba de leão geralmente leva cerca de 4 a 6 dias para realmente mostrar uma resposta às novas condições assim que a fenda for feita. Você poderá vê-lo frutificando visivelmente depois desse ponto. Os cogumelos em si levam cerca de 2 semanas para se formar completamente. Preparação de material da camada de invólucro. O material de revestimento é uma camada de material não nutritivo que é adicionada ao topo de uma parcela de cogumelos quando já está colonizada. É necessário para algumas espécies de cogumelos, como ostra-rei ou cogumelos de tampa de vinho, e outros cogumelos, como namico ou castanha, parecem preferir e se saem melhor quando tem um. And do better when they have one. Eu gosto de usar uma combinação de 50% vermiculita e 50% turfa para fazer este trabalho. Essa combinação de 50% vermiculita e 50% turfa é ótima para reter umidade e é porosa e aerada o suficiente para permitir que o fungo do cogumelo cresça no invólucro e, em seguida, brote cogumelos. Você vai adicionar um pouco mais de 60% de água. Esses ingredientes secos são extremamente secos, e na verdade, um pouco hidrofóbicos, o que significa que eles não absorvem água facilmente. Eu gosto de adicionar água um pouco de cada vez. Vá em frente e misture-os no saco, agite-os, aperte-os através das paredes do saco e, em seguida, adicione mais água e faça novamente. E então teste para se certificar de que nenhuma água sai quando você pegá-lo, a menos que você o aperte com força. Se você perceber que a sua cobertura está muito úmida depois de cozinhá-la, você sempre pode virar o saco de cabeça para baixo um pouco e apertá-lo para permitir que um pouco da água escorra antes de colocá-lo em cima da cobertura. Uma vez que nossa camada de revestimento é preparada, ela precisará ser provavelmente pasteurizada. Dependendo do seu uso, seu invólucro pode estar cozinhando por um tempo após a Era Jurássica. Mas se você vai fazer um exercício ou sair para o mundo, você quer fazer algo realmente muito, muito complexo, não precisa ser nada fácil. E é assim que você cria essa camada de invólucro. Ele precisará ser provavelmente pasteurizado, dependendo do seu uso. Para a maioria das espécies, incluindo ostras-rei, namicos e cogumelos castanheiros, você vai querer pasteurizar seu substrato para evitar a competição microbiana contra seus fungos.
Para algumas espécies, porém, notavelmente cogumelos de tampa de vinho, Stropharia rei, você realmente gostaria de deixá-lo sem pasteurização. Os cogumelos da tampa do vinho simplesmente preferem ter um ambiente microbiano em seu substrato e isso os ajuda a estimular a frutificação. Pasteurizar nosso material de revestimento é destinado a matar o mofo, mas permite que algumas espécies de micróbios tolerantes ao calor sobrevivam após o processo de cozimento. Esses micróbios resistentes fornecem alguma proteção contra a contaminação por mofo no invólucro. Para pasteurizar o material de invólucro, cozinhe em sua panela de pressão por 1/3 do tempo que você normalmente aplicaria para esterilização. Este bloco de juba de leão foi cortado há cerca de 4 ou 5 dias. Como você pode ver, já está ocorrendo a solidificação do micélio ao redor da área do corte, preparando-se para frutificar. Em alguns dias, provavelmente em cerca de 2 semanas no total, ele irá surgir e começar a frutificar. Agora, algumas semanas depois, podemos ver ótimos cogumelos crescendo no topo e nas laterais deste bloco, prontos para serem colhidos. Alguns deles, eu deixaria crescer um pouco mais até que formem dentes individuais em cascata. É um sinal de maturidade. Certifique-se de que estão bonitos e brancos quando você os colher, no entanto. Não os deixe amarelar. As espécies de ostras frutificam de um corte no saco, com exceção da ostra rei, que normalmente tem que ter um invólucro. A maioria das espécies de ostras, você pode simplesmente fazer um corte no saco colonizado, e depois de cerca de 3 ou 4 dias, você vê uma forte resposta de pinning, após o que você vê cogumelos lindos sair. Mantenha sua umidade em torno de 85% para um cultivo ideal. Para shiitake, certifique-se de remover a maior parte do saco para permitir o crescimento. Mas certifique-se de borrifar algumas vezes por dia enquanto cresce, o que ajuda a evitar que seque devido à maior área de superfície. Basta escolhê-los um de cada vez. Uma vez terminados, eles podem apenas frutificar novamente. Então você quer ter certeza de que seu kit de shiitake é bom e marrom por toda parte, e que passou cerca de 10 a 12 semanas antes de tentar frutificá-lo, ou você pode acabar com uma frutificação parcial. Normalmente, apenas as porções acastanhadas de shiitake produzirão bem. Os cogumelos shiitake crescem melhor quando o bloco é permitido colonizar sem mover ou tocar nos sacos. Em um ambiente natural, o shiitake é estimulado a frutificar com cogumelos quando percebe que a árvore hospedeira caiu. Quando os blocos de shiitake são tocados, pode desencadear frutificação, talvez antes que a superfície esteja completamente marrom e madura. Aqui está um cogumelo reishi crescer. Para o cogumelo reishi, basicamente estar preparado para esperar. Cogumelo reishi leva um tempo particularmente longo para se desenvolver. Deixe o cogumelo começar a se formar dentro do saco e, em seguida, corte a parte superior aberta sem enrolá-lo para baixo. Eles vão crescer até a abertura. Cogumelos reishi começam a se formar no topo do saco selado após a colonização. Quando os dedos individuais tiverem pelo menos 1 a 2 polegadas de comprimento e abrirem a parte superior da bolsa, eles crescerão até ficarem acima da parte superior da bolsa e, em seguida, se achatam para uma forma clássica em resposta às quantidades variáveis de oxigênio disponíveis fora da bolsa. Um bloco de cogumelos tem uma pequena quantidade de resistência natural aos esporos de mofo na área de cultivo depois que o saco é cortado. Usamos principalmente o controle de fatores como umidade, troca de ar, fluxo de ar e higiene para reduzir sua aparência. Você nunca pode evitar o aparecimento de mofo completamente, mas podemos evitá-lo por tempo suficiente para obter alguns grandes cogumelos. Em seguida, tomar medidas de remediação de mofo para se livrar dele por tempo suficiente para obter mais alguns cogumelos. Claro, isso pode realmente nos ajudar a controlá-lo. Se tivéssemos um pouco mais de luz solar na área, porque o UVC naturalmente tem propriedades germicidas, mas estamos fazendo isso no porão, então temos que nos contentar com o que temos. O nível de umidade que você definir em sua câmara deve depender da espécie que você escolher para crescer. No momento, estou crescendo principalmente Reishi Lionsbane, então tenho a umidade discada de volta para 75%. Uma redução na umidade na verdade nos permite evitar muita contaminação de mofo de esporos de mofo ambiente. Se isso fosse shiitake ou ostra, eu provavelmente marcaria isso até 85%. Muitas pessoas dizem que as ostras gostam de mais umidade, e elas gostam, mas quando você aumenta seus níveis de umidade acima de 88% ou mais, eu acho que você está realmente flertando com a contaminação por mofo nesse ponto. Na minha câmara de Fertin, tento apontar para entre 6 a 8 trocas de ar por hora.
No momento, porém, não estou cultivando nenhuma espécie de ostra que seja um pouco mais sensível no que diz respeito à troca de ar, então provavelmente tenho mais como 5 ou 6 trocas de ar por hora. Estou atualmente crescendo Lionsbane e Reishi, e eles respondem muito decentemente. Para baixar as condições de oxigênio, e desde que ainda seja confortável respirar aqui, está tudo bem. Agora, se eu estivesse cultivando ostras, eu provavelmente iria querer entre 6 e 8 trocas de ar por hora, porque elas são um pouco mais sensíveis a esse tipo de coisa. Suas ostras vão acabar ficando finas e esguias, e elas vão formar cachos longos em vez de densos e firmes. Então, embora sejam ostras finas de qualquer maneira, eu definitivamente quero mirar em mais oxigênio na área se eu for cultivar uma espécie de ostra. Agora, eu realmente não me preocupo em medir a quantidade de oxigênio que entra e sai. Eu tive um sensor de dióxido de carbono aqui por um tempo, mas honestamente, uma vez que você o tenha definido para onde as ostras parecem boas, é realmente com isso que você precisa se preocupar. Em um espaço de cultivo menor, você será capaz de determinar por si mesmo muito rapidamente se você tem oxigênio suficiente entrando e saindo do seu espaço. Seus cogumelos ostras vão simplesmente dizer-lhe. Se eles estiverem longos e finos, você precisa adicionar um pouco mais de oxigênio entrando, ou aproveitar as ostras longas e finas como elas são. Mesmo que você forneça um pouco mais de troca de ar úmido, você terá aglomerados mais densos, firmes e espessos. Eu uso ventiladores posicionados ao redor do meu espaço de cultivo para fornecer um bom fluxo de ar dentro da sala. A troca de ar traz bastante oxigênio, mas ainda precisa circular pela sala para chegar a todos os cogumelos e blocos de cultivo. Eu posiciono ventiladores na minha passarela para evitar soprar diretamente sobre os cogumelos, então boa convecção sem um fluxo de ar direto secando-os. Em um espaço menor, é claro, para um hobby crescer, você provavelmente tem uma pequena caixa dentro de uma sala. O que você quer tentar proporcionar é uma boa convecção dentro dessa própria sala. Talvez configure um ventilador suave, uma brisa suave soprando ao redor da sala sem soprar diretamente na planta. Essa convecção de ar vai fornecer uma boa quantidade de oxigênio, mesmo na ausência de troca de ar. Se você tem um pequeno cultivo em uma sala maior, a troca de ar se torna menos preocupante. Aqui está um bloco de cogumelos ostra branca que foi cultivado em condições não higiênicas. Viu como isso afeta o crescimento? Este bloco de ostras produziu alguns cogumelos com aparência triste e um pouco deformados. Tem uma câmara de frutificação bastante grande para um porão. É 22/7, e está revestido com plástico por dentro e com uma estrutura de madeira por fora. Então eu realmente gosto de usar meu pulverizador de mangueira de jardim para atravessar e explodir a sujeira das paredes de vez em quando para manter tudo fresco. E periodicamente, quando não estou cultivando nada aqui, eu uso um gerador de ozônio elétrico. O ozônio na verdade ajuda a suprimir o mofo, bactérias e outros fungos selvagens e assim por diante. Agora, se você não tem um espaço grande, o que você quer fazer geralmente é limpar com solução de água de vinagre ou possivelmente um pouco de sabão de prato lá dentro também. Isso permitirá que você remova a sujeira e o vinagre é realmente muito bom em eliminar concorrentes selvagens. Os seus fungos. E a água sanitária, por outro lado, não é. Um monte de tipos diferentes de mofo e o que não vai passar por ele. Você quer ter certeza de usar vinagre para ir em frente e limpar seus espaços. Manutenção de blocos de cogumelos. Aqui temos um fungo que é um pouco rasteiro. Vamos precisar acabar com isso. Se você olhar aqui, verá que o fungo está começando a se insinuar pelas laterais da bolsa e isso não é bom, porque se ele chegar ao adesivo do filtro, então nesse ponto ele vai passar e vai permitir que o mofo invada. Então, o que nós vamos fazer? Vamos acabar com isso. Na verdade, vamos remover o fungo de dentro do saco sem abrir o saco. Vamos colocá-lo de volta em cima do bloco. Então é um procedimento um pouco áspero, mas essencialmente o que você vai fazer é espalhar as abas para fora e, em seguida, apenas limpar e arrastar o próprio saco sobre o topo do bloco de cogumelos e o fungo será transferido para fora da parede do saco sem abrir o saco. Vamos colocá-lo de volta no topo do bloco.
vai para o bloco de cogumelos. Isso nos comprará muito mais tempo para o fungo realmente colonizar completamente e amadurecer totalmente para o shiitake. Isso é especialmente importante, já que o shiitake leva muito tempo para colonizar. Este é um truque que você pode fazer que vai tirar todo o fungo do interior do saco e nesse ponto você pode ir em frente e colocá-lo de volta na prateleira e você está pronto para ir. Aqui está um kit de juba de leão que está indo muito bem. Até agora está quase pronto para frutificar. Eu provavelmente daria isso mais uma semana a partir deste ponto. Gosto de deixar cair para a marca de 3/4 que eu diria, geralmente antes de abrir a juba do leão. A mané do leão tende a frutificar no lado muito cedo. Na verdade, uma de suas tendências é que ele gosta de frutar dentro da bolsa quando há um espaço disponível para ela. Se você quiser evitar isso durante a colonização, eu geralmente acabo apenas colocando fita adesiva na bolsa. Incline o saco um pouco para fora na área do pet do filtro, talvez um pouco de plástico extra quando ele é dobrado entre o pet do filtro em si e a dobra. Dá-lhe uma pequena barreira extra que o fungo não pode atravessar. Então, um pouco mais de tempo antes de você ter que fazer qualquer coisa com ele. Eu gosto de ir em frente e gravá-lo de volta no lugar então. Para frutificá-lo, quando ele estiver pronto para frutificar, eu iria em frente e apenas faria um corte de cerca de 5 centímetros em todo o lado plano e depois apenas o descansaria lá em um espaço umidificado e deixaria frutificar e produzir um lindo cogumelo com sua forma clássica de frutificação superior. Com as pontas penduradas. Este kit de cogumelos está ficando um pouco crescido, então vamos consertá-lo e vamos configurá-lo para outro cultivo. Em vez de lidar com o mofo que está se desenvolvendo lentamente ao redor do filtro, vamos retirá-lo de lá e transferi-lo para uma nova casa. Então vamos começar cortando a parte de cima da bolsa. Vamos pegar e colher nosso cogumelo e, em seguida, retirar qualquer substrato que vier junto com ele. Alguns sempre fazem. Vou limpar a recarga só um pouquinho. Vamos remover algumas dessas coisas frutíferas dentro e depois vou cortar o resto do saco. Vamos ter um saco novo, um saco de lixo plástico limpo e fresco. Tento fazer isso tocando o kit o mínimo possível. Vou colocar diretamente aqui. Assim que tivermos nosso kit de cogumelos transferido para sua nova casa, deixe o ar sair do saco e dê uma pequena torcida lá e ele está pronto para frutificar novamente. Ah, tem mais uma coisa que a gente esqueceu e é que vamos fazer um corte rápido. Vou apenas limpar a lâmina bem rápido antes de continuarmos. Dê um pouco de lenço com a própria lâmina e faça um pequeno corte lá e vamos colocar de volta em condições umedecidas.
Isso estará pronto para outro fruto, provavelmente em cerca de 2 semanas. Fazer composto de cogumelos. Um dos benefícios desse hobby é que você pode usar os resíduos dele como adubo. No entanto, blocos secos não fazem muito por você. Tem que ser esmagado para realmente fazer algum bem. Divirta-se assistindo a esses blocos serem esmagados e eu diria que é assim que se faz. Então vamos lá. Semanas depois. Saí para dar uma volta pelo jardim e descobri que já estão crescendo muitos cogumelos juba de leão na minha pilha de composto. Tem um carinha aí. Vamos ver, eles estão por todos os lados aqui. Ah, tem uma. Tem um aí. Vejamos. Ah, tem um grande. E tudo isso está realmente ligado. E então um grande aglomerado antigo aqui e muito mais. Meu jardim está florescendo a partir da adição de composto de cogumelos. Ele solta e areja o solo enquanto fornece nutrientes e os vermes adoram. Da minha família para a sua, eu só quero dizer obrigado por sua compra deste vídeo e eu agradeço o seu apoio. Este vídeo levou muitas horas e muita dedicação para finalmente dar certo. Se acontecer de você pegar este vídeo de graça de um amigo, eu quero que você saiba, espero que você aprecie o conteúdo e espero que você tenha achado informativo. Se você gostaria de me enviar uma doação, sinta-se à vontade para enviá-la para mushroom@monopiotonigalmimawal.com. Tenha um ótimo dia e boa sorte e feliz cogumelo! Por favor, não distribua cópias deste vídeo. Obrigado sinceramente. Pratique a bondade.